E não é que a Globo conseguiu segurar a audiência do Jogo das Multidões com a sua novela? Para entender tudo sobre isso e muito mais, deixa aquele like esperto, se inscreve no Futeboteco e vem comigo que o Pocket News de hoje tá no ar. Pela primeira vez a Globo admitiu que pode perder os direitos do UFC, principal evento de MMA do mundo. O contrato chega ao fim neste ano e, segundo o site Notícias da TV, a empresa diz conversar com a organização em busca da melhor oportunidade. No entanto, o encerramento do canal Combate, seu pay-per-view de lutas que existe desde 2002, está descartado. Para isso, a emissora diz que fez investimentos em eventos de boxe e outras lutas marciais. O UFC procurou a Band recentemente para negociar o evento a partir de 2023. Foram oferecidas 12 lutas por ano de cards principais com lutadores brasileiros. A Globo não exibe combates em TV aberta desde 2018 por entender que não havia mais bons números de audiência. A emissora argumenta que vai investir cada vez mais em outras modalidades como o boxe. Nos últimos 2 anos, com combates envolvendo Whindersson Nunes, Popó e Mike Tyson, o canal à la carte conseguiu angariar mais assinantes e conseguir ganhar mais dinheiro do que lutas mais esperadas do UFC, por exemplo. Cada vez menos você precisa de intermediários no esporte, né? Esse é um movimento que é natural. E eu falo isso por quê? Porque a Globo ela é uma intermediária do UFC. Ela é o canal que o UFC usa para chegar nos brasileiros. E o UFC não precisa da Globo para fazer isso. Não precisa mesmo. A NBA mesmo, por exemplo, ela tem contratos aí, vende pacotes e o UFC pode fazer isso para popularizar o seu produto, fechar com outras empresas, com canais que estejam interessados no seu produto, não há nenhum problema. Mas só há uma maneira de você assistir todos os jogos da NBA se você quiser, que é assinando direto com a liga, através do NBA League Pass, né? E o UFC quer fazer isso. No caso do combate, a Globo é uma intermediária e ela não necessariamente precisa estar lá. Saiu recentemente o balanço da SBF, né, que representa a Nike no Brasil, dona da Centauro, dona da NWB e de outras empresas importantes. A Nike nesse primeiro trimestre ela faturou mais do que a Centauro, a varejista que vende tudo quanto é tipo de produto. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais, se querem um produto de determinada marca, vai direto na marca, no site da marca. Então, para um cara que quer assistir o UFC, um cara que é fanático, é muito mais fácil para esse cara assinar diretamente com um cara que detém o produto que é o próprio UFC. Às vezes ele vai pagar até mais barato do que ter que assinar com o intermediário, porque o intermediário pensa, a Globo ela tem que dar o lucro para o UFC e ela tem que lucrar em cima disso. Então o valor para o cara no produto final acaba ficando mais caro, não faz sentido para ninguém. Então, e o próprio UFC não faz sentido intermediar um acordo se ele pode vender o mesmo produto por menos preço e conseguir ainda mais dinheiro do que ele consegue lucrar com o acordo com a Globo, ainda mais se ele conseguir recolocar esse produto na televisão aberta como está se negociando com a Band. A própria Globo, vamos lembrar, ela abriu mão de lutas ao vivo na emissora principal, na TV aberta, porque ela julgou que a audiência não estava sendo interessante, né? E aí tem uma questão de anunciantes, etc e tal. Então, acho que o combate vai parar de fazer sentido, porque por mais que ela fale, vamos investir em luta de boxe e tal, essas lutas tiveram até mais audiência, as grandes lutas do ano passado tiveram até mais audiência que grandes eventos do UFC, são lutas esporádicas, que não acontecem todo dia, né? Não acontece todo final de semana. O UFC não, tá ali, pelo menos final de semana sim, final de semana não, na grade, o que força o cara a manter uma assinatura consistente, o cara que gosta desse tipo de esporte. Não vai ser o caso em lutas de boxe, então por mais que o combate não acaba, você pode ter certeza que ele vai perder muito assinante, sem sombra de dúvidas. A desenvolvedora de jogos Electronic Arts, por meio de seu braço esportivo EA Sports, fechou um acordo com a La Liga e passará a deter os name rights do principal torneio de futebol da Espanha a partir da temporada 2023-2024. O contrato de 5 anos, especulado em 30 milhões de euros anuais, ainda engloba a segunda divisão espanhola. A empresa do ramo de tecnologia substituirá o Banco Santander, que havia anunciado no início do mês passado a não renovação do atual contrato de direitos de nome da competição, que expirará ao final da temporada 2022-2023. Vale dizer que o Banco Espanhol é detentor da propriedade desde 2016-2017. O Grupo Jovem Pan divulgou que o canal de esportes da emissora nas redes sociais atingiu quase 227 milhões de acessos nos vídeos e transmissões. Esses números levam em consideração a audiência nas plataformas YouTube, Facebook, TikTok e Twitter. Somente aqui no YouTube os números chegam a quase 100 milhões de visualizações
e outros 83 milhões no TikTok Jovem Pan Esportes. O canal de esportes da PAN, na plataforma digital, é um dos líderes no segmento esportivo da atualidade. São quase 3 milhões e meio de inscritos e mais de 500 milhões de views apenas em 2022. Paulo Soares, um amigão, continua se recuperando da operação na coluna e de uma infecção hospitalar. De acordo com a coluna de Flávio Rico no R7, se tudo correr como se espera, esse tratamento vai até o final do mês. A expectativa é que o jornalista volte ao trabalho na ESPN antes disso para reeditar a dupla de tanto sucesso com Antero Greco na última edição do Dia do Sport Center. A China Central Television, rede estatal chinesa, transmitirá jogos ao vivo da Premier League no próximo fim de semana pela primeira vez desde 2020. Nas duas últimas temporadas, o futebol inglês não foi exibido pela emissora no país asiático por conta de tensões entre Reino Unido e China que extrapolam o âmbito político e alcançam o esporte. De acordo com o site Sports Business, a CCTV fechou um acordo de 3 temporadas com a Premier League, que vai de 2022-23 a 2024-25. Na aguardada disputa entre Globo e SBT pelos números do Ibope, na noite da última terça-feira, a novela Pantanal se deu melhor. A emissora de Silvio Santos, mesmo com o confronto envolvendo as duas maiores torcidas do Brasil, foi derrotada na média e só assumiu a liderança após o fim da trama de Benedito Rui Barbosa. Segundo dados prévios de audiência na Grande São Paulo divulgados pelo site Notícias da TV, a partida marcou 21,7 pontos de média com picos de 26, praticamente 2 pontos abaixo da Globo, que no mesmo horário teve 23,3 com Pantanal e Filhas de Eva. A estratégia da Globo foi o que mais chamou a atenção, uma vez que se previa que a emissora iria estender o tempo da novela por quase meia hora. Porém, não foi isso que aconteceu. Pantanal durou apenas 10 minutos a mais do que o previsto, e mesmo assim, a Globo conseguiu vencer a disputa com o maior torneio de futebol do continente. Pois é, no final das contas a gente percebe que o brasileiro realmente gosta é de novela, né? A gente sempre brinca. A maior torcida do Brasil não é a do Flamengo, mas é aquela que não torce pra ninguém, é aquela que não gosta de futebol. O país do futebol é uma ova, né? Existem outros países aí que o futebol tá no dia a dia. Você chega ali, conversamos com o Jean Oddi, na Itália, ali que morou lá, você chega no comércio de manhã, tá a nona discutindo sobre futebol. Aqui, cara, assim, é um interesse de um nicho cada vez mais. Não era assim. A gente já teve aqui uma onda que o futebol foi uma coisa muito mais importante, muito mais difundida e popular do que ele é. Mas a gente perdeu isso a partir de algumas atitudes da própria indústria do futebol brasileiro que privilegiou, que tirou o povo da história, sabe? São as arenas, são as TVs por assinatura cada vez mais caras, os pay-per-views da vida, a impossibilidade de um cara com uma renda ruim, num país com uma desigualdade muito alta, poder assistir o futebol, né? O esporte que ele tanto ama. Isso fez com que o esporte se tornasse, o futebol se tornasse, apesar de ser uma coisa ainda muito grande, um produto mais nichado, né? Infelizmente é isso que a gente se tornou. Hoje a coisa pode melhorar, hoje os preços voltaram a cair, um pay-per-view hoje tem um preço muito mais acessível do que era 10, 15 anos atrás, né? A gente está tentando melhorar o produto, o nível do jogo. Flamengo e Corinthians ontem mostra que dá pra gente ter perspectiva de aumento do nível mesmo nos jogos, pelo menos os grandiosos. A gente tem aí uma perspectiva boa com o advento da liga, a gente precisa correr atrás disso, mas que hoje você olhar uma novela dá mais audiência que o futebol, um jogo desse que envolve duas torcidas maiores do país, um jogo mega decisivo de Libertadores, isso é sintomático. Mostra que a gente tomou o caminho errado e que a gente precisa repensar o quanto antes para tentar voltar a ser, quem sabe, o país do futebol, porque está longe hoje de ser uma realidade. Mas eu quero saber o que você acha. Te surpreende a Globo liderar a audiência com novela diante de um jogo tão grandioso como esse? Quero muito saber sua opinião, deixa seu like se gostou do vídeo, a gente vai se falando. Um grande abraço e até a próxima.